O Império Romano. Lema internacional. Pax Romana. Lema oficial nacional. Senado e povo de Roma. Idioma oficial do Império do Ocidente. Latim. Idioma oficial do Império do Oriente. Grego. Capital do Império do Ocidente. Roma. Capital do Império do Oriente. Constantinopla. Moedas romanas. Denário, sestércio, dupôndio, soldo e outras. Chefe de Estado. O imperador. Chefe de governo. Cônsul. Corpo legislativo. O Senado Romano. Ave simbólica. Águia. Religião até 313 depois de Cristo. Politeístas. Religião oficial após 313 depois de Cristo. Catolicismo. Características gerais. Conquistadores e valentes. Ao entrar de posse da Palestina, os romanos permitiram aos judeus gozarem de certa liberdade política, mas tinham de pagar impostos anuais ao império. Roma fazia duas exigências básicas de seus povos. Primeira, que pagassem impostos. Segunda, que aceitassem o governo de Roma. O povo da Judéia tinha de pagar 3 grandes tributos. O primeiro era o imposto sobre a terra, tributum soli. O segundo era o tributo geral, victicalia. E o último era o tributo que nos falam os evangelhos, tributum capitis. Os tributos romanos. Tributum soli. Era um imposto sobre a terra e as propriedades que pertenciam integralmente ao império. Era o caso das províncias fora da Península Itálica. Victigalia. Era o imposto geral cobrado sobre a propriedade privada em razão da ocupação e desfrute do bem. Tributum capitis. Somava-se aos tributos sobre os produtos da terra e aos impostos indiretos e alfandegários. Pagava-se o tributum capitis dos 12 aos 65 anos. No geral, os recebimentos desses tributos eram feitos por meio de coletores preparados e designados por Roma, publicanos, que na maioria das vezes reclamava o valor do tributo mais do que o estipulado pelo império, ficando com a diferença. Não é de se admirar o porquê eram tão odiados. Geografia bíblica.
Curiosidades. As contribuições romanas. O Império Romano permaneceu como o governo supremo da Palestina durante os tempos do Novo Testamento, e a família de Herodes, juntamente com os procuradores romanos nomeados, governava sob a autoridade de Roma. Os romanos deram grandes contribuições para o desenvolvimento, fortalecimento e progresso das terras e nações que permaneciam sob o seu domínio, o que de igual forma proporcionou de forma ampla e rápida a expansão do Evangelho de Cristo. Algumas dessas contribuições são: unidade política. Maior unidade política e uniformidade denominada de Pax Romana, paz universal. Sistema monetário unificado. A adoção de uma moeda única facilitou o comércio e proporcionou o maior intercâmbio entre os povos. Bom sistema de estradas e rotas comerciais vigiadas contra os ataques de salteadores. A competência e engenharia romana pavimentaram as principais rotas comerciais e fabricou inúmeras pontes que uniram de forma rápida as nações sob seu domínio. Assim, o caminho para a propagação do Evangelho fora facilitado e os missionários podiam viajar seguros. Revolucionou o sistema de correios da época. Devido às inúmeras necessidades de comunicação comercial e militar entre todo o Império, e aproveitando-se das rotas comerciais facilitadas, o sistema de correio ficou ágil e abrangeu de forma plena todo o Império Romano. Liberdade religiosa. Durante quase todo o tempo, o Império Romano foi tolerante com as inúmeras religiões. Para os romanos, o cristianismo nada mais era do que uma ramificação do judaísmo. Por isso, não procuravam intervir, etc. Percebemos claramente que o Império Romano foi tal como instrumento nas mãos de Deus, pois foi desejo divino que o mundo fosse preparado para a vinda de seu Filho. Assim, o mundo foi globalizado pelo Império Romano, que condicionou os meios políticos, econômicos e sociais para que o Evangelho pudesse propagar-se.